A maioria das pessoas desiste de estudar inglês porque não coloca em prática coisas simples. Nesse vídeo eu vou te passar 3 princípios simples que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai sair na frente da maioria das pessoas. Esses 3 princípios complementam um ao outro. Então é importante que você assista esse vídeo até o final se você quiser tirar algum proveito dele. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui para vocês é fruto da minha experiência como aluno e como professor de inglês. Eu coloquei em prática essas coisas nos meus estudos e coloco em prática diariamente, ensinando para os meus alunos. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, são coisas que dão certo e vão dar certo para você. Então não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque dessa forma você mostra para o YouTube que esse vídeo foi útil para você. E se foi útil para você, pode ser útil também para outras pessoas. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo futuro. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo e para o primeiro princípio que você tem que aplicar se você quer sair na frente da maioria quando você estuda inglês por conta própria. E a primeira coisa que você tem que fazer quando estuda inglês por conta própria, o primeiro princípio que você tem que aplicar é ter metas. Muita gente realmente tem metas, tem objetivos. Por exemplo, tem gente que estabelece metas assim: eu quero aprender inglês para viajar. Ou então, eu quero aprender inglês para o trabalho. Só que quando você coloca metas muito abrangentes como essa, por exemplo, aprender inglês para o trabalho é uma coisa que abrange várias coisas. Vai depender do seu trabalho. Por exemplo, quando a gente fala de inglês no trabalho, você pode fazer várias coisas. Você pode escrever um e-mail, você pode fazer uma apresentação, você pode participar de uma reunião, fazer uma entrevista de emprego. Então tem diversas coisas, diversas metas que você pode criar em cima de aprender inglês no trabalho. A sua meta, em primeiro lugar, ela tem que ser específica, ela tem que ser direcionada. Então, por exemplo, um exemplo de meta específica seria: eu vou fazer uma reunião em inglês sem usar o tradutor. Isso seria uma meta específica. A sua meta também precisa ter um prazo determinado, porque muita gente tem um desejo, né? Por exemplo, eu quero viajar. Tá, você quer viajar. Quando? Quando que isso vai acontecer? Que passos que você tem que tomar para fazer a sua viagem? Quanto dinheiro que você tem que economizar? Então, quando você tem uma meta sem um tempo determinado, quando a sua meta ela não é específica, ela não passa de um desejo. Existe uma técnica que se chama técnica SMART ou SMART Goals. Se você quiser que eu fale sobre as SMART Goals, que eu fale mais sobre meta, deixa um comentário aqui nesse vídeo, que aí eu posso fazer um vídeo falando especificamente sobre as metas SMART. Para resumir, a sua meta ela precisa ser específica e ela precisa ter um tempo determinado. Outra coisa que a sua meta tem que ter, ela precisa ser alcançável. Tem que ser uma coisa que dê para você alcançar. Se você estabelece uma meta absurda, fica difícil, né? Você pode até alcançar. Por exemplo, eu quero ficar milionário. É uma coisa muito difícil. O que você tem que fazer para ficar milionário? Provavelmente você vai ter que trabalhar bastante. Só que quando você coloca uma meta absurda, uma meta muito grande, a chance de você desmotivar no meio do caminho é muito grande. Então por isso que você precisa estabelecer uma meta que dê para você alcançar. E aí, como diria a Dilma, alcançou a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E a segunda coisa que você deve colocar em prática se quiser sair na frente das pessoas e evoluir o seu inglês é ter uma rotina de estudos. Muita gente estuda inglês por conta própria e não tem uma rotina. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim: essa semana eu vou estudar. E aí, como a semana às vezes é corrida, a gente tem muitas distrações, tem o trabalho, tem os outros estudos também, a semana passa e aí você vai ver na outra semana que você não estudou nada de inglês. Então o ideal é você estabelecer dias e horários certos para estudar. Então, por exemplo, vamos supor que a sua quarta-feira seja um dia que você não tenha muitas obrigações. Então você pode estabelecer na sua quarta-feira, por exemplo, 2 horas da tarde. Você coloca lá na sua agenda o horário de estudar inglês. E aí toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, é o seu compromisso. Quando você faz isso, quando você estabelece um dia e horário certo para estudar, além de você ter uma organização maior, isso vai te dar um senso de dever cumprido. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que essas 3 coisas que eu vou falar complementam uma a outra? Então, o que eu falei anteriormente sobre as metas vai te dar um senso. Quando você cumpre uma meta, isso te dá um senso de dever cumprido. A mesma coisa quando você tem uma rotina de estudo. Quando você se propõe a realizar uma coisa e você realiza, isso vai te dar uma motivação a mais. Lembrando que motivação sozinha não é suficiente para você aprender inglês ou qualquer outro idioma. Você precisa de
disciplina. Óbvio, ter motivação é muito bom, porque isso vai te dar um gás para você continuar estudando. Só que como aprender um idioma é uma coisa no longo prazo, não é sempre que você vai estar motivado. Então é nessas horas que você precisa pôr em prática a sua disciplina. Então ter um horário e um dia certo para estudar, você vai estar trabalhando a questão da sua disciplina. Então esse é o segundo princípio que você tem que colocar em prática. Tenha uma rotina de estudos. Uma ótima ferramenta que você pode usar para ter uma rotina de estudo é o Google Calendar ou Google Agenda. Tem vários vídeos na internet que explicam como é que usam o Google Agenda. Se você não for muito familiar com o Google Agenda, você pode colocar lá no seu despertador. Coloca um dia e um horário que você estabeleceu para estudar inglês. E o terceiro princípio que você deve colocar em prática se quiser evoluir o seu inglês é a autorresponsabilidade. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu me refiro a você não depender apenas do seu professor de inglês ou do seu curso de inglês. Muita gente começa a fazer aulas particulares ou começam a fazer um curso de inglês e elas ficam apenas dependendo daquele modelo de aula, dependendo daquela metodologia. Ao invés de você fazer isso, coloque em prática o que você tem aprendido nas aulas. Busque outras fontes de você ter contato com o inglês. Algumas dessas fontes podem ser filmes, você pode colocar o seu celular em inglês para estar ali em contato diretamente com o inglês e se obrigar, a ter contato com o inglês diariamente. Você pode buscar vídeos na internet, vídeos gratuitos, para você poder estudar por conta própria. Coloque em prática o que você aprendeu na aula. Por exemplo, vamos supor que você aprendeu na aula uma música em inglês. Beleza, aprendeu essa música. Quando você estiver estudando no tempo, naquele horário que você estabeleceu para estudar, lembra? Foi por isso que eu falei que as três coisas se complementam. Estabelecer um horário para estudar, use esse horário que você estabeleceu para poder colocar em prática aquilo que você aprendeu ou então aprender coisas novas. É muito importante você ter essa autorresponsabilidade, porque você tem que sempre ter em mente que o seu professor de inglês, ele é um guia. O que o guia faz? Ele mostra o caminho. Só que quem tem que caminhar com as próprias pernas, no fim das contas, é você. Então não adianta nada você fazer curso, fazer aula particular, se você não tiver autorresponsabilidade. Ok, você pode até conseguir alcançar o seu objetivo só fazendo aula com o professor particular. Só que vai levar muito mais tempo. Quando você tem autorresponsabilidade, é como se você tomasse um atalho, E esse atalho, assim, no bom sentido, é uma coisa que, ok, dá trabalho, mas como todas as coisas que eu falei aqui nesse vídeo, se você colocar em prática, se você praticar, são coisas que vão te dar um senso de dever cumprido. São coisas que igual quando você atinge um objetivo, sabe aquele orgulho que você sente? Caramba, eu atingi o meu objetivo. Isso vai te dar, como eu falei, motivação para você continuar na sua caminhada, na sua jornada de aprendizado de inglês. Tenha em mente que essa jornada de aprendizado é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Então é importante que você já desenvolva esse hábito de estudar por conta própria. Não dependa de um professor de inglês. Porque eu acredito que ninguém queira fazer aula para sempre. Então quando você desenvolve esse hábito, essa autorresponsabilidade, você está sendo um autodidata. Você sabe o que é um autodidata? Autodidata é uma pessoa que busca aprender as coisas por conta própria. Ela não depende de um método, ela não depende de um professor. Então quando você é um autodidata, você consegue aprender não só inglês, mas outras coisas também por conta própria. A metodologia que eu uso nas minhas aulas é chamada de autodidatismo. É uma metodologia focada justamente em que o aluno não fique dependente de mim. O meu objetivo como professor é fazer com que o aluno, depois de um tempo, ele possa aplicar o que é colocado em aula nos estudos pessoais dele, que ele possa aplicar tudo que ele aprendeu nos seus estudos. E com o tempo ele possa caminhar com as próprias pernas. Se você tem interesse em fazer aulas com um professor particular, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o link para você falar diretamente comigo. Fala comigo que eu te passo a questão de valores, te passo a questão de horários, tudo certinho. E eu tenho certeza que se você aplicar essas técnicas que eu falei aqui nesse vídeo, juntamente com fazendo aulas com um professor particular, o seu inglês vai decolar. No mais, eu agradeço se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço de coração. Venho pedir novamente que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Esse tipo de vídeo é um vídeo que dá trabalho para fazer, primeiro porque eu tive que passar pela experiência. Eu tenho que colocar em prática isso com os meus alunos. Então, o conteúdo que eu trouxe especialmente para você, com todo carinho, para que você possa evoluir o seu inglês. O meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível. Então, se você deixar o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E aí, você não vai estar só me ajudando, você vai estar ajudando outras pessoas também. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!